Boa noite a todos. Estamos aqui hoje, dia 13 de março de 2025. Eu, meus amigos Gilberto, doutor Hamilton, e hoje, com grande honra, recebemos aqui a doutora Rosana Nechar, lá de Londrina, pessoa muito querida, marcante aí na minha vida como homeopata. Sempre muito bom estar com a Rosana aqui. E hoje nós vamos falar sobre a ciência homeopática. A Rosana é uma profunda estudiosa da homeopatia, médica pediatra. Eu vou deixar ela se apresentar, que fica até mais fácil, né, Rosana? O seu currículo é vasto, então você se apresente da melhor maneira. Eu passo a palavra agora primeiro só para o Gilberto fazer a sua apresentação, depois o Hamilton fala, e aí a fala fica com a Rosana. Tenhamos aí essa hora de muito aprendizado, tanto para nós, médicos, quanto para os leigos aí que estiverem assistindo a gente. Gilberto, a fala é sua. Olá, meus amigos, é com muita alegria que estamos recebendo hoje uma grande batalhadora da homeopatia, que é a Rosana, de longa data que nós nos conhecemos, e eu estava muito ansioso para que ela viesse aqui conosco para bater um papo sobre qualquer assunto da homeopatia. Eu sou homeopata também há uma boa temporada e também sigo aprendendo sempre, porque a gente nunca consegue chegar no ponto de dizer não tem mais do que aprender na homeopatia. Então, é isso. Prazer estar aqui também. Hamilton. Prazer é todo meu, receber a doutora Rosana, aí, nossa amiga, companheira, que comanda aí o Centro de Estudos Homeopáticos de Londrina, o Clube da Homeopatia. Ela é batalhadora muito intensa no campo da homeopatia, no ensino, e também é médica ativa, também trabalhou em mestrado aí na teoria dos sistemas, né, Rosana? Sim. Da complexidade, né, com a homeopatia, fez uma correlação muito bonita, tem um livro escrito sobre isso, e é muito bom estar com pessoas que a gente sabe que tem competência já estabelecida e, além de tudo, são nossos amigos, né? Seja bem-vindo ao nosso grupinho aqui. Muito obrigada, viu, Hamilton, Rogério, Gilberto, são todos muito queridos, muito amigos, somos todos nós apaixonados e lutadores pela homeopatia, né? O que nos move é o amor mesmo pela saúde, né? E com esse instrumento que o Dr. Hahnemann nos trouxe há 240 anos, que é relativamente recente na medicina, quando você fala de história da medicina, né? Mas aqui a gente tem pressa, né? A gente tem pressa de que os colegas médicos conheçam essa amplitude, né, da possibilidade de realmente interferir na saúde das pessoas nesse problema tão complexo, né, tão difícil. E a gente luta mesmo para que a homeopatia esteja na graduação. E a gente advoga que a homeopatia, estando na graduação, e nada mais justo, porque é uma das 55 especialidades reconhecidas no nosso país, e a ausência da homeopatia na grade curricular da escola médica leva a uma situação desconfortável, onde a pessoa leiga, às vezes, sabe mais de homeopatia do que o recém-formado, né? E isso não é saudável, vamos dizer assim. E com esse argumento, inclusive, a gente está entrando em cursos de extensão universitária agora, na Universidade Estadual de Londrina, se Deus quiser na PUC de Londrina também, logo estará, porque a gente advoga que a homeopatia entrando na grade vai proporcionar a verdadeira medicina integrativa, né? O raciocínio de volta dessa visão sistêmica, né? Que não existe mais o clínico geral, né? Existe sim, o Rogério acho que é um deles, o médico de saúde da família e comunidade, que esse é o clínico geral da minha época, Rogério. É o médico que tem a visão sistêmica já, né, do paciente. E aí é por isso que a gente se apaixona em estudar. A gente começou o curso de especialização aqui em Londrina, e são 15 cursos, né, de especialização acreditados pela Associação Médica Homeopática Brasileira. E eu senti sempre uma angústia. Eu posso começar a falar, né, do meu tema. A angústia e a minha dor era justamente assim, eu fui transicionando da pediatria e amplificando com a homeopatia, e uma dor de ouvir alguns colegas que eu prezo muito, né, porque a gente fez pediatria por 10 anos aqui, antes de fazer homeopatia. Eu já tinha conhecimento, meu marido é médico, né, minha filha também agora, e a gente tem um relacionamento na área médica aqui. Eu ouvi colegas, né, que, assim, com um desconhecimento grande, diziam assim, a homeopatia não é científica. E isso me trazia uma dor enorme. Como que não é científico o que eu estou fazendo? Se eu estou usando uma metodologia
uma técnica, os pacientes melhoram e só retornam e trazem aquela gratificação, né, que a gente tem como médico, quando a gente consegue interferir na saúde do paciente no sentido da melhora, da cura muitas vezes, né, que a gente não conseguiria no método tradicional. E aquilo me incomodava profundamente. E claro que a homeopatia não cabe nos moldes da ciência convencional, vamos dizer assim, justamente porque, inclusive porque a ciência está em crise, né? Essa ciência que embasa a ciência médica atual também passa por uma crise muito grande. Não só o conhecimento na área da saúde, mas todas as áreas de conhecimento atualmente passam por crises que a gente chama de crise de paradigma, porque já não preenche mais as explicações, os fenômenos, nós não temos explicação para eles. E isso, a ciência passa por uma crise grande. Nessa evolução acelerada que a gente está, né, onde tudo está em rede. Vejam, nós que somos jovens há mais tempos, né, o Gilberto, o Hamilton, nós vimos uma transformação do mundo e está todo interligado, né? E isso traz crise na área do conhecimento da comunicação, por exemplo, que tem que se adaptar rapidamente, na área da política, que tem que se adaptar rapidamente, em todas na área do direito, né? Então, traz muito benefício, mas traz necessidade de adaptação e de um pensamento que fundamente, vamos dizer assim, né, essas mudanças todas. Mas provoca uma crise que a gente chama de crise de paradigma. O paradigma que vinha as leis que regiam todo o conjunto da ciência, de leis, de conhecimentos, desorganizou e precisa se reorganizar numa nova ordem, né? É uma nova configuração de mundo mesmo. E nós estamos vivendo isso plenamente nesse momento. E na área da saúde, vamos dizer assim, a homeopatia vem para preencher essa crise, no sentido de o raciocínio e a lógica que fundamentam os conhecimentos homeopáticos vem de encontro a essa contemporaneidade, né? E é isso que eu fui estudar. Eu fui estudar como nada é por acaso no mundo, né? A gente só precisa estar atento para os caminhos que nos aparecem. E apareceu uma paciente, depois amigas, eu fui sendo conduzida para uma oportunidade de fazer meu mestrado na área de filosofia no núcleo da educação da Universidade Estadual de Londrina aqui, com uma doutora em complexidade. Então, complexidade é um nome talvez não seja muito feliz, né? Mas ela vem trazida por um grande pensador chamado Edgar Morin. Hoje ele tem, eu acho, uns 105 anos. É muito lúcido, escreveu seu livro ainda na pandemia, o seu último livro. Edgar Morin veio muitas vezes para o Brasil, é um filósofo, pensador, sociólogo, esteve presente nas duas guerras, e ele vem querendo juntar o que o raciocínio de Descartes desjuntou. Num outro momento, há 300 e poucos anos atrás, onde houve uma nova crise de paradigma, uma crise de paradigma anterior, né? Então, o nosso pensamento, o nosso conhecimento, esse assunto é um pouco árduo, né? Porque a gente reflete filosoficamente no que diz respeito ao conhecimento, né? Essa área se chama epistemologia. Conhecimento do conhecimento. A epistemologia. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente tem uma fundamentação epistêmica ou epistemológica, a gente pode, com segurança, falar que a gente está fazendo ciência. E faltava para mim essa fundamentação epistemológica que justificasse o conhecimento homeopático que, aplicado na minha prática, eu via todos os dias. E eu encontrei na complexidade do Edgar Morin. E recomendo muito, né? Ele tem vários vídeos no YouTube, agora ele está bem de idade, mas ele veio muito ao Brasil e foi muito bem. Ele adora a heterogeneidade brasileira, né, que tem a ver com a complexidade também, e tem um fã-clube enorme. E eu tive a honra e a oportunidade de estudar, então, comparando Edgar Morin com os pensamentos do Samuel Hahnemann, que é o criador da homeopatia. E deu para entender perfeitamente como Hahnemann, na sua época, já tinha um pensamento complexo, né? E aí eu vou evoluindo nesses estudos, e só mais um pouquinho desse autor, Edgar Morin, ele, né, nessa lida, né, em rejuntar o que foi disjuntado, num momento importante lá atrás, para que a ciência pudesse crescer, né?
René Descartes, um grande filósofo, quis estudar a fundo a origem das pessoas, é o autor da famosa frase penso, logo existo, e escreveu o Método, né? Dizendo que ele fundamentou todo o conhecimento científico em que todos nós estudamos, né? Mas separando, fragmentando, né? De uma forma cartesiana para que a gente pudesse se aprofundar no conhecimento científico de todas as áreas. E foi espetacular, porque daquele momento em diante nós vivemos todo o iluminismo, que trouxe todos os conhecimentos que nós temos em todas as áreas hoje. Só que hoje a gente vive uma nova crise, porque esses conhecimentos já não justificam e não explicam os fenômenos que a gente tem. E o Edgar Morin, então, ele se contrapondo ao método do René Descartes, ele escreve 6 volumes de O Método. E vejam que interessante, ele quebra a lógica determinista e fragmentada. O título dos livros dele, dos 6 volumes, já é muito significativo. Ele começa com a natureza da natureza, depois ele escreve a vida da vida, depois o humanismo do humanismo, né? O conhecimento do conhecimento. E ele tem, acho que o 5º volume é as ideias, e ele acaba na ética, o 6º volume. Pensador extraordinário, que eu pude comparar os pensamentos descritos no livro do Hahnemann, todo o Organon da arte de curar, né, que é a base do livro da homeopatia, assim como os escritos menores que ele traz, pensamentos que vêm de encontro aos princípios da complexidade. Então é isso, por isso que quando o Gilberto me perguntou sobre o que você gostaria de falar, eu vou levar isso no Congresso da Liga Mundial de Trabalho, e graças a Deus foi aprovado, porque no último congresso, eu só participei de um, em Sorrento, no sul da Itália, em 2019, e eu tive a grata satisfação de poder ver a abertura do congresso, foi Fritjof Capra, falando sobre a visão sistêmica do mundo. Eu li a Capra desde os meus 14 anos, né? E estar frente a frente com ele foi tanta emoção. E eu cito ele na minha dissertação de mestrado umas 8 vezes, eu acho. Porque é a base do pensamento complexo, ele parte do pensamento sistêmico. Então, e vai evoluindo. E o Capra, naquela ocasião, em 2019, olha só, ele estava criando um grupo, ele abriu o Congresso de Homeopatia da Liga Mundial Internacional, ele estava criando um grupo de estudos sobre complexidade. E é assim, foi o meu objeto de estudo há muitos anos, para embasar a lógica da homeopatia, né? Ele é físico, né? Ele é um físico teórico e um filósofo teórico também. E aí a gente até combinou, ia ser na Itália em 2020, mas aí veio a pandemia, né? A gente tinha até comprado já a passagem por aí e tudo, mas o grupo não se formou, uma pena. E agora eu tive essa oportunidade de estar nesse congresso, eu falei, vou levar a complexidade de novo, quem sabe, né? Que eu sempre falo com meus alunos, vou falando devagarinho, mas acho que a gente tem que anunciar um pouco mais isso, porque isso realmente embasa o pensamento da homeopatia. É um assunto um pouquinho árduo, mas eu acho que vale a pena falar de 3 princípios, pelo menos 3, que tem a ver, que são princípios da complexidade, do Edgar Morin, descritos por ele, e princípios comparando com os princípios da homeopatia, que embasam a nossa fundamentação da nossa ciência homeopática. Um deles é o princípio dialógico, ele chama de dialógico. O que é isso? 2 lógicas que se conversam. E o que nós fazemos na homeopatia? A gente agrega ou integra 2 lógicas. A gente integra a lógica mecanicista, que é a lógica onde veio toda a medicina ocidental, né? Que hoje a gente tem até um instrumento para comparar, o hardware. Esse computador seria a parte mecânica, né? E a lógica vitalista, imaterial, que seria o software. Então a gente gosta de comparar assim: nós temos hardware e software para que o sistema operacional fique perfeito, possa funcionar na sua melhor forma. Assim também nós somos matéria e também nós temos uma energia vital, chamada pelo Hahnemann, que a medicina tradicional chinesa, através da acupuntura, chama de Qi, Qi, quando eles desbloqueiam os meridianos e a gente auto-organiza a energia vital. Então, o princípio da auto-organização é um princípio da complexidade. A gente fala de uma ordem e depois a gente provoca uma desordem para ter uma nova ordem. É um princípio circular em que Morin descreve isso, e o Hahnemann deixa muito claro quando ele cria a homeopatia fazendo experimentações, que a gente chama de experimentações patogenéticas de substâncias, que serão os medicamentos que a gente vai usar na nossa prática. E olha só, a gente quebra esse determinismo quando a gente diz assim: o que provoca no homem saudável a substância
que vai provocar sintomas na pessoa saudável, vai curar esses sintomas na pessoa doente. Isso é uma lógica totalmente que quebra. É difícil os nossos alunos começarem a compreender isso e verificarem na prática, né? Então, o que provoca no saudável, que são as experimentações com medicamento, com substâncias ultradiluídas, que são os medicamentos homeopáticos, aqueles sintomas que aparecem nessa experimentação serão curados nas pessoas que vierem com aqueles sintomas. O que provoca também cura. Então, essa não exclusão faz parte do pensamento complexo. Veja como é coincidente, né? A não exclusão é princípio dialógico, e nós temos essa coisa recursiva que provoca também cura, que tira a linearidade, né, de causa e efeito, por exemplo, quando a gente aprende na faculdade, e é absolutamente verdadeiro isso, que a bactéria, por exemplo, Staphylococcus aureus, é uma bactéria que faz parte do nosso organismo, a nossa pele, e super importante, que nos protege. Mas a pneumonia que a gente morre de medo como pediatra, é a pneumonia que dá um derrame pleural e pode ser muito grave, é a pneumonia por Staphylococcus aureus. A mesma, não é uma bactéria prima, irmã, é a mesma bactéria que protege, ela também adoece. Veja, a gente está falando de lógica, né? E aí não é que a bactéria pula da pele para o pulmão, claro que não. É que aquele paciente, na sua desorganização, ele acessa, né, de um outro jeito e ele vai adoecer por isso. O que provocava a saúde nele vai provocar doença. Veja que nós estamos falando de acesso, nós estamos falando de vibração, nós estamos falando de desorganização da sua energia vital. Isso não é mensurado, medido, nós não temos instrumento para isso. Nós temos instrumentos de observação, nós temos instrumentos de na prática, a gente poder mensurar isso de uma outra forma, né? Através dos sintomas que o paciente apresenta para nós, sejam eles falados ou visualizados ou percebidos por a gente. Então, essa é uma... eu não sei se estou sendo claro o que provoca a cura, não tem o bem e o mal, né? É para o bem e para o mal. Você tira o ou e coloca o e, né? A não exclusão. Né? E a homeopatia tem também o princípio hologramático. Olha, isso é interessante. O holograma é aquela coisa, né? A parte contém o todo. Então, a gente sabe, para a gente escolher um medicamento homeopático, a gente analisa, né, as reações do nosso paciente. Então, Kent já observava, e todos os homeopatas observam isso, né? Se a pessoa tem um temperamento dócil e saudável, dócil e suave, por exemplo, ela não vai ter secreções e excreções ácidas. A parte contém o todo. A gente pode observar até a parte do todo do nosso paciente através de uma observação de um sintoma dele. O paciente chega como se fosse a pontinha do iceberg, né? O sistema está desorganizado, ele traz um sintoma ou dois, um conjunto de sintomas que estão mostrando que o sistema não está na sua organização melhor. A proposta do medicamento homeopático, que não tem nada de químico, tem que chamar o medicamento, mas na verdade é uma informação sutil porque vai atuar nessa energia vital, não na matéria. É uma substância ultradiluída, né, que vocês sabem, o medicamento homeopático vai tocar naquele sistema para levá-lo para que ele se auto-organize através de ressonância, a lei da física, não tem nada de químico ali. Nós estamos usando a lei da física, a ressonância, né? E aí a gente vai organizar esses corpos, essa coisa mórfica, né, que hoje é descrita. Então tem muitos olhares, né, para a homeopatia, e esse olhar me encantou, porque foi quando eu consegui fundamentar, primeiro para mim, e depois para ter segurança, né, para a gente ensinar que nós estamos fazendo ciência, sim. Nós estamos embasados numa lógica, nós temos uma epistemologia, uma racionalidade própria, né? Isso é o grande gargalo, assim. Quando você vai fazer um trabalho científico, por exemplo, usando a racionalidade da medicina convencional, você vai provar que a homeopatia pode não funcionar, porque não é assim que a racionalidade tem que contemplar a individualidade do paciente, né? Então, a gente faz 5 diagnósticos. A gente faz o diagnóstico clínico, que a gente aprendeu, que todo médico faz, só que esse diagnóstico clínico que a medicina convencional traz, não é um diagnóstico, não tem um padrão para a homeopatia. A nossa medicina está classificatória, né? Você coloca um Código Internacional das Doenças, você classifica uma doença para estabelecer um tratamento. Na nossa abordagem homeopática, a gente faz, além do diagnóstico clínico, o diagnóstico individual, que é tão importante quanto, ou mais até, para que a gente possa justamente encontrar aquela informação, aquele medicamento sutil que vai tocar o sistema e
fazer a auto-organização daquele sistema. E é muito interessante na prática a gente ver isso. A gente vê que quando o paciente traz um sintoma para a gente, ele não vai trazer só um sintoma. Ele tem outros conjuntos de sintomas, é uma desorganização um pouco mais ampla. Isso a gente vê até em recém-nascidos, na pediatria, né, em que é mais fácil observar, né. Imagine que a criança nem fala e a gente consegue enxergar que, porque na pediatria tem a visão sistêmica também da família, né, bem importante. E é o que faz a gente entender, por exemplo, por que a gente às vezes encontra sintomas do bebê na gestação materna, né, a mãe, porque é o mesmo sistema, né, que se encontra o binômio materno-infantil. Então, gente, é isso que me encantou, né, como que eu não estou fazendo ciência? E aí só que é uma ciência, tem uma lógica diferente, uma racionalidade própria, embasada na epistemologia da complexidade. Quem gosta desse assunto, dessas reflexões, eu recomendo fortemente buscar Edgar Morin. Ele é um iluminado, né? E o Hahnemann já foi, na sua época, uma pessoa absolutamente fora do seu tempo, iluminada também, quando ele resgata de Hipócrates, né, o sistema de cura semelhante, e também vis medicatrix natura, né, observando a via natural que nós temos de nos curar, e isso também é uma coisa que nos traz, na nossa observação prática, nós estamos fazendo uma medicina hipocrática, quando a gente, por exemplo, não separa a pele do rínus e do brônquio. É muito comum a gente ter essas 3 doenças, né, dermatite, rinite, bronquite, e é muito interessante a gente ver como é que o paciente, quando o sistema está tenso, o sistema inteiro tenta superficializar em mucosas e pele para proteger o sistema. Isso não está a nível psíquico, gente, a nível da energia, né? Eu costumo dar um exemplo assim, se a pessoa que está mais deprimida no mundo e realmente não quer viver e acha que cortar os pulsos vai levar ela a acabar com aquela dor, se ela fizer isso, ela imediatamente, o organismo dela vai colocar em ação recursos para que o sistema fique vivo. Isso está no nível da energia vital. Essa é a vis medicatrix, né? Vai desencadear um processo de coagulação daquele sangue, de regeneração daquele tecido. Nós temos isso o tempo todo, né? No nosso metabolismo, nossas células, nível biológico, celular, está nascendo, morrendo, catabolizando, metabolizando. E o elo disso não está no físico, está na energia. Então, a gente não vê também energia elétrica, nunca vimos, né? A gente vê o efeito. Então, não é científico, porque não se vê. Isso já é um discurso antigo, tá? Na contemporaneidade, a imaterialidade tem que ser contemplada, assim, né? Como pensamento assim. Gente, eu sou tão apaixonada por esse assunto que eu vou falando, se vocês não me interromperem. Tá ótimo. Já que você está nos dando a oportunidade de participar também, tem um comentário aqui que talvez mereça uma resposta sua, Rosana. Ela diz assim, ou ele, não sei, observação também é científico. Sem dúvida. Observação também é científica. Isso já quebra essa coisa que a gente também aprendia. Quando você... isso tem o viés, tem que ser absolutamente objetiva a observação para que ela seja científica. Isso não existe. O observador já está no subjetivo. Não tem como. Você está observando, você já está no sistema. Né? E isso, Hahnemann era altamente observador. Ele tinha, né, nos seus momentos de lazer, e ele recomendava para os médicos de sua época fazer arte, pintura, para que todos observassem os detalhes das pinturas. Ele tocava instrumento com seus filhos, ele cultivava a arte no sentido de desenvolver a observação. E o Hahnemann viveu numa época, o criador da homeopatia, estou falando dele, gente. Ele viveu numa época em que a medicina era transmitida de cima para baixo, assim, os médicos eram muito teóricos, né? E aí quem fala que a homeopatia não é científica, o Hahnemann, o criador da homeopatia, ele se revoltava e dizia que a gente devia sentar na beira do doente e observá-lo, não ficar em discursos e retóricas que não iam salvar os pacientes. E aí aquele discurso todo retórico, todo cheio de pompa, não tinha valor nenhum. Ele recomendava fortemente que a gente observasse os nossos pacientes, que a gente fosse na beira do leito e ficasse olhando e observando. Né? É claro que isso é científico. Aliás, tudo nasce do empirismo, tudo nasce da observação. E aí você vai me dizer que, por exemplo, mas eu estou dizendo assim, rebatendo quem não conhece a homeopatia, e aí eu perdoo, porque a gente tem que fazer a meia-culpa, a gente não está inserido
na universidade como a gente deveria ocupar. A gente realmente tem que ir atrás disso. A gente, quando eu digo a gente, todos os homeopatas deviam se esforçar para ter esse passo, né? Para que a gente não se acomode. É claro que é sair da zona de conforto, é claro que é difícil essa exposição, nem todo mundo tem essa possibilidade de estar no meio acadêmico, mas a gente consegue, né? Através dos relacionamentos. Eu sei que o Gilberto foi professor há muitos anos, né? Na Universidade do Acre, o Hamilton também, o Berlândia, tenho certeza que plantaram sementes maravilhosas, tenho certeza disso. Agora, eu dizia que o Hahnemann, né, essa coisa do objetivo e do subjetivo. A ciência não tem como não ser subjetiva. E o Hahnemann era o mais experimental. Ele começa experimentando, ele resgata a autoexperimentação e depois experimentação com grupos, com a família. Ele criou grupos de experimentação patogenética, que é aquilo que eu digo, né? A gente estimula com um medicamento homeopático as pessoas saudáveis para despertar sintomas que nós vamos tratar nas pessoas doentes. Esses são grupos de experimentação patogenética, chamados assim. E o Hahnemann começou a criar isso. Ele é o fundador da experimentação patogenética. Imaginem vocês que isso é absolutamente experimental. E aí vem, as pessoas de repente estão pesquisando um medicamento para determinada ação e descobrem, né, por acaso, que aquele remédio, por exemplo, atua num outro nível. E aí, nossa, é um acaso a descoberta, e aí, né, vamos fabricar um remédio porque ele é bom para aquela outra coisa. Isso é absolutamente, né? Isso não é experimental. Isso é que pode não ser científico. E depois tira-se do mercado, às vezes, muitas vezes, né? Porque começa a fazer mal para outras coisas. Enquanto a gente não tiver essa visão sistêmica, toda informação que você introduz no sistema vai ter um efeito, né, gente? Agora, não se trata da homeopatia versus alopatia. Que fique claro, eu já falei da parte material e da parte imaterial. É a conjunção disso. Claro que o que é mecânico tem que ser tratado de forma mecanicista, né? Mas quando o que a gente está vendo acontecer hoje é um triângulo não amoroso, onde uma ponta está o médico, não o médico comerciante, estou falando do médico de alma, tá? Que quer ver a cura do seu paciente. Esse médico está um pouquinho frustrado, primeiro porque infelizmente, a medicina está muito desvalorizada e ele tem que, às vezes, ter 2, 3 empregos para suprir as suas necessidades financeiras, né? E segundo, porque o seu paciente está sempre retornando, né? Existe uma recorrência de sintomas muito grandes quando você não está nessa visão de sistema. Numa outra ponta está o paciente insatisfeito também, porque ele está com a sua sensação e aí ele é submetido a uma porção de exames para fazer um diagnóstico clínico, isso é necessário mesmo, só que isso torna a medicina muito cara, né? E quando não se encontra o motivo para aquele sintoma, aquela sensação, ele vai acabar parando no psiquiatra, que o recurso que o psiquiatra vai ter é bioquímico, que também não vai curá-lo. Claro que pode aliviar suas dores, né? E do outro lado está um sistema de saúde público e privado que também não está feliz. Medicina cara. Se você vai no gastro, tem uma série de exames, né? Você vai no neuro, uma série de exames. Aí você tomar um remédio, dá um outro efeito colateral, a gente tem um problema grande. É uma porcentagem muito alta, infelizmente, no Brasil, onde se não me engano, 1/4 das internações, essa estatística é antiga, não sei como é que está agora, é por iatrogenia. Iatrogenia é um problema causado por uma questão, né, de complicações, de tratamentos, de alergias, enfim. Por um ato médico, né? E isso deixa o médico insatisfeito, e o próprio sistema cronificando as doenças, fica um sistema caro e quase inviável. Então, isso é o que eu advogo, a homeopatia no sistema público de saúde, óbvio, e já está, graças a Deus, muitos serviços de saúde, houve um crescimento absurdo da homeopatia inserida nos sistemas públicos de saúde e nas universidades, né? Eu acho que é direito do estudante de medicina conhecer, ele pode não ter o perfil, como eu não tenho perfil para ser cirurgião, né? Mas eu passei pela cirurgia, eu sei indicar uma cirurgia, faz parte da formação global de um graduando de medicina. Ele tem que ter acesso à homeopatia, medicina energética. Né? Concorda, Milton? Rosana, por que você acha que a homeopatia não é inflacionária, tão inflacionária? O que você quer dizer como inflacionária? Eu vejo que a medicina atual, ela inflaciona o gasto de saúde.
Quer dizer, cada vez você pede mais exames, mais coisas, você sofistica os tratamentos, eu acho um medicamento que só é fabricado em tal lugar, então ele é caríssimo, né? A homeopatia tem esse aspecto de não inflacionar o bolso do sistema de saúde, ou individual, né? Por que você acha que... Não, existe um trabalho. Eu vi uma vez um colega fez trabalho numa UBS em São Paulo e ele provou que a homeopatia diminui a fila. Ela diminui a fila porque a recorrência diminui. Isso eu vejo na pediatria. A criança passa a ter qualquer processo, qualquer doença crônica, as crises, seja enxaqueca, seja gastrite, seja asma, qualquer tipo de alergia, qualquer doença crônica que o próprio tratamento, né, que só suprime os sintomas e acaba encurtando os intervalos, leva esse paciente muitas vezes, ele não se cura, ele se cronifica, né? O crônico é o grande problema da saúde pública. E eu advogo, a homeopatia eu advogo, não, isso está provado, né? Quando você começa o tratamento de uma doença crônica, é o caminho de volta, as crises começam a se passar, seja enxaqueca, eu tenho inúmeros exemplos. Começa a espaçar até não virem mais. A hora que você equilibra o sistema inteiro, não há mais necessidade do corpo ficar nesse esforço, porque, na verdade, a homeopatia reconfigura o processo enfermidade e saúde. À medida em que o que a gente chama de doença é a tentativa do corpo de se auto-organizar, seja do ponto de vista vascular, né, enxaqueca, o que é funcional, né, ou uma dermatite, ou uma bronquite. Então, hoje, para mim, isso tudo é muito claro. Quando o sistema for voltado para a saúde, então eu acho que tem alguns pontos, né, Milton? Existe, assim, na minha opinião, existe falta de filosofia e reflexão na faculdade de medicina. E eu acho que a homeopatia seria uma oportunidade de se existir. Porque essa reflexão, claro que tem que ter muita técnica no curso médico. Eu tenho uma estatística que eu vi que no segundo ano de medicina a gente aprendeu 2.500 palavras novas. É uma imersão. O curso de medicina é muito técnico. A gente precisa da técnica, assim, mas a gente precisa também entender outras coisas para até aguçar o nosso espírito crítico e a gente não ser vítima, né, de um sistema onde os interesses, a gente fala, a indústria farmacêutica. Sabe o que eu acho? A indústria farmacêutica está na dela, está na função dela. Qual que é a função? É comercial, né? Agora, a questão entre a ética e o marketing é uma linha muito tênue e cabe ao médico preparar-se para isso. Cabe ao médico estar preparado para identificar isso, né? Porque acaba sendo vítima, né? Quando você tem uma verdade absoluta na sua frente, né? Você não questiona, você não tem uma reflexão sobre aquilo que está por trás daquilo. Então a indústria está no papel dela, mas a gente tem que defender a saúde. E claro que eu não sou contra. E não é uma questão de versos. Meu Deus, na área diagnóstica, a homeopatia, a medicina está maravilhosa. A gente faz diagnósticos precoces e isso é fantástico. Isso é bacana. Não é uma questão, não é o ou, é o e. Não é a gente. Claro que à medida que você vai organizando a saúde das pessoas, lá na ponta, isso é sensacional, né? É a função das PICs, inclusive, né? Não só da homeopatia, outras práticas que estão sendo inseridas cada vez mais no sistema público, graças a Deus, né, no Brasil. Eu quero viver para ver. Eu não sei se eu respondi, né, amigo? Aproveitar para lhe perguntar também, Rosana, a respeito de como essa visão da complexidade, essa abordagem científica e filosófica que você tem mergulhado aí, como ela pode contribuir para esclarecer melhor os fundamentos homeopáticos a fim de facilitar o diálogo com as demais correntes da medicina e também da saúde em geral? Então, eu acho que os princípios de Edgar Morin não são para a medicina homeopática, né? São, na verdade, para todas as áreas de conhecimento atualmente, inclusive na saúde pública. Quando você vê nesse olhar sistêmico o que a medicina de saúde de família e comunidade tem, né? Os sistemas interferindo em sistemas e individualizando a pessoa naquele sistema, né? A parte com o todo, né? Esses princípios são aplicados, entende? O que eu achei maravilhoso foi que fundamentou a minha dor, a minha angústia. Agora eu sei que eu estou fazendo ciência, mas a gente aplica na prática isso o tempo todo, esses princípios, né?
E isso tem um nome. Agora, é claro que a gente, para fazer uma abordagem, por exemplo, os modelos de publicação, né, Gilberto? Para você não pode perder a racionalidade da homeopatia. Se eu der o mesmo remédio para a dor do João, um remédio homeopático para a dor do joelho do João, do Joaquim, do Zezinho, eu vou provar que a homeopatia não funciona. Eu tenho que individualizar aquela dor naquele joelho, naquela pessoa. E essa individualização, que se fala tanto, né, em individualizar as pessoas, hoje se fala mais sobre isso. Ela acontece de fato na abordagem da homeopatia. Então, esses pressupostos, assim, é mais uma reflexão teórica, mas do que já acontece, né? A gente analisar sobre essa lógica. Eu uso isso para ensinar a homeopatia. Isso sim, a metodologia do céu lá, que a gente, né, sempre nessa questão de ver a parte do todo. A gente não prescinde de nenhum olhar. Você pode... Vou dar um exemplo. Eu estou olhando aqui o Rogério, posso olhar o Rogério do lado esquerdo, posso olhar o Rogério do lado direito, o Rogério de costas tem que ser o Rogério. Eu tenho que identificar o Rogério de qualquer ângulo que ele esteja, né? E isso é que é a nossa arte, né? É a arte da consulta. Por isso que a consulta do homeopata é o bisturi do cirurgião. É o nosso manejar, né? É o nosso manejo, né? Que cada indivíduo que entra, que está na nossa frente, não só no nosso consultório, mas também pode ser internado. Meu sonho, viu, Gilberto? Meu sonho é ter uma possibilidade de fazer pronto atendimento homeopático. Por que não? Eu faço no meu consultório, às vezes, quando aparece um quadro agudo. Um acompanhamento do departamento de homeopatia no hospital, por que não? Isso é um sonho, né? Onde haja integração real entre as várias especialidades, né? Por que não? Por que a gente não pode ajudar um gastro, um colega? Hoje eu atendi uma paciente que toma uns remédios psiquiátricos que eu não tenho coragem de tirar, porque eu não manejo bem a psiquiatria. Eu tenho que pedir ajuda no psiquiatra, de como fazer, porque os remédios psiquiátricos não estão fazendo bem para o paciente. Mas eu não posso mexer nisso, a gente tem que integrar conhecimento. Claro que o meu desejo isso a gente vê que na prática a gente consegue muitas vezes, é organizar o sistema biopsicoespiritual e mental da paciente para que ela não precise no futuro do medicamento químico, né? Quem sabe a gente consegue restituir isso. Isso é possível. O Hamilton tem muita experiência em fazer isso, o Gilberto também, o Rogério, acredito que também já esteja fazendo isso. A gente consegue organizar, mas a gente não pode tirar o remédio do outro colega, porque pode ter feito rebote e primeiro não prejudicar. Primeiro, não é para provar que a homeopatia é melhor que qualquer coisa. Isso não existe. Melhor que qualquer coisa é a saúde do nosso paciente. Até para a gente indicar uma cirurgia quando a gente precisar. Claro, tem coisa que é mecânica, instrutiva, né? Você tem que atuar. Você é médico, com conhecimentos de homeopatia. Dr. Valtencir Linhares falava, nós somos um pediatra antigo, vocês lembram dele? Acho que claro. Lembrou? Eu era estudante de homeopatia, conheci aquele senhorzinho que é apaixonado por ele, pediatra, né, homeopata. Ele falava, nós somos agora médicos com conhecimento científico. Eu achava tão significativo aqui. Ele dava, porque nós somos médicos, né? Nós temos que fazer diagnóstico do nosso paciente. O doutor Rezende levou a filha dele em crise asmática, antes dele ser homeopata, para o doutor Valtencir. E ele deu camomila para a criança, e no caminho de volta, ele morava em Jundiaí, né? A criança já dormiu, não teve mais crise. Depois de 15 dias, ele mandou dar uma camomila 200, acabou. Ele virou homeopata. Virou um homeopata, professor. Aprendi muito no ambulatório do Dr. Rezende. Quando eu fazia APH, meu Deus do céu, como eu gostava do ambulatório do Dr. Rezende. Olha só. Por uma experiência pessoal. Então, muitas pessoas chegam na homeopatia por uma experiência pessoal, né? A gente vê esses relatos. Sim. Mas ela tem que estar disponível na graduação médica, porque ela é uma especialidade reconhecida no nosso país. Então, essa é a nossa... Rosana, a gente também tem um aspecto de observação científica que se usa pouco atualmente, mas observação científica ao longo do tempo. Observar um paciente 2 anos, por exemplo, né? Ao passo que a gente faz assim, vê dor no estômago, 20 tomam homeopatia, outros 20 tomam placebo e compara depois de um mês, né? Mas vamos ver o que vai acontecer com essas pessoas ao longo do tempo, né? Ou algum paciente com uma doença mais séria que você acompanha por um tempo razoável, né? E eu sempre falo assim, dá para fazer ciência que não seja totalmente estatística, mas qualitativa, porque você vai viajar para a Lua, não dá para pegar um grupo placebo e ir para Marte, outro para a Lua, e comparar o que aconteceu com um e o outro, né? Tem que observar aquele fenômeno, né? Como que você acha que a gente pode fazer isso? Então,
dialogar mais com a alopatia? Eu acho que a gente faz ciência no consultório. Talvez a gente possa se unir, Hamilton, e fazer. Hoje tem alguns tipos de desenvolvimento de trabalhos científicos que usam qualidade de vida, tem vários questionários validados, né, cientificamente, de qualidade de vida. O Marcos Juliano Teixeira fala muito disso. Inclusive, ele desenvolveu um deles para a gente usar como instrumento de avaliação. E a gente pode também, hoje é fácil, a gente pode fazer um banco de resultados, né, e publicar. A gente precisa publicar mais. Relatos de casos. E na Índia, por exemplo, é muito fácil. Eles têm a Faculdade de Medicina Homeopática, os indianos sabem sobre remédios homeopáticos como a gente sabe dos alopáticos, porque na disciplina de terapêutica eles só têm homeopatia, eles estudam muitos remédios, né? Alguns podem até alopatizar a homeopatia, porque eles estudam muitos remédios homeopáticos. Então eles têm muita experiência, porque a cultura deles e o país permite isso. No nosso país a gente tem algumas coisas que a gente precisa começar a falar disso, né? Quem sabe a gente fale mais disso e anime as pessoas a fazerem mais, a gente se unir em torno de relatos de casos, porque as publicações são muito escassas. Todo mundo tem resultados fantásticos nos tratamentos homeopáticos, a gente não publica, porque a gente não está na vida acadêmica também regular. Eu acho que isso já se justifica, né? Mas a gente pode se unir de um outro jeito, né? Não. Sim, e das escolas de formadoras, né, fazer alguns trabalhos multicêntricos, né? Alguma observação das várias escolas, né? Sempre pensei nisso através da Associação Médica Homeopática Brasileira, por que não? Né? Através do Clube da Homeopatia, por exemplo. Né? A gente pode começar um trabalho né, de pessoal mesmo. Eu concordo, Rosana, que se nós tivéssemos mais disponibilidade para estudar os casos, tanto as boas respostas quanto aquelas que falharam, apesar de ter embasamento, ter um conjunto de dados que direcionava para aquele medicamento, eu acho que é uma contribuição ao alcance de todos nós, sabe? Não precisa de ter nenhuma pós-graduação em homeopatia, né? Sabe? Mas, assim, às vezes falta o canal, falta o estímulo, né? E quem sabe faz... está nascendo aqui, Gilberto? Como? Você, ex-professor universitário, quem sabe está nascendo aqui um embriãozinho, né? A gente tem feito aqui, de vez em quando, nós três, né, somos a prata da casa, a gente faz um estudo de matéria médica, né, e sempre tem um caso clínico para ilustrar, sabe? Mas é bom que isso adquira mais densidade, né? Sistematizado, né? A gente pode sistematizar isso. E aí a gente usa o Brasil inteiro, os colegas homeopatas, numa plataforma, senão não é difícil fazer. Pois é. Olha, a ideia nascendo. Vamos lá, vamos conversar sobre isso. Vamos ver ciência. Ciência com consciência, é o nome de um livro do Edgar Morin. Que legal. É porque se a gente criar alguma coisa como isso, né, que você acabou de falar, eu penso assim, a pessoa está em qualquer lugar. Hoje, assim, é tão fácil, né? A informação está tão disponível para todas as pessoas. Está lá no interior de algum estado mais carente, entra na internet, olha lá na plataforma, olha que beleza, né? Eu acho que é uma contribuição. E porque a nossa ciência, ela é totalmente, na minha opinião, né, dependente desse resultado global no indivíduo. Não adianta apresentar algum resultado, na minha opinião, né, resultado de tratamento de alguma outra problema clínico qualquer, vai escolher tratar conjuntivite, tratar qualquer patologia, comparando a homeopatia com outra terapêutica, em geral, com a biomedicina. Olha, para mim é perda de tempo e um risco de você chegar à conclusão que a homeopatia não apresentou resultado satisfatório. E não é isso que a gente busca. Não é o raciocínio, nem nosso é assim. Mas esses resultados assim, parciais, são muito interessantes. Eu operei com um cirurgião aí, no hospital dele, né? Durava o laser, aparelho de laser. E ele sabia que era homeopata, mas ele desconsiderava. Então, um dia, ele ligou para minha esposa, que é pediatra, e falou, mas como você se atreve a falar que não precisa operar da amígdala? O que você entende da amígdala? Eu fui tal congresso, isso aqui, papapá, né?
E a minha esposa ficou um pouco indignada, mas não falou nada, e ele é muito pomposo, desligou o telefone, bateu. E hoje, ontem eu vi no hospital, e eu perguntei para a Alda Valéria, né? Falei, e o que aconteceu com a paciente? Falou, nunca mais teve amidalite, já tem 2 filhos. Ela tinha 7 anos. E continua com a vida, né? E outro caso um pouco semelhante, então aí tem o trabalho do Furuta, que pegou o pessoal que estava na fila de operar, aí eu acho que tem valor. E 80% dos que foram tratados com homeopatia, depois de 6 meses, não tiveram mais indicação de fazer cirurgia. Então, porque o crescimento da vida adenoide tem a ver com o sistema desorganizado. A hora que você organiza, ela diminui. Você diminuiu a fila, né? E aí teve outro também do iodo radioativo, com a minha esposa também, né? O super especialista, endócrino, ficou doido, porque o paciente teve uma crise de hipertiroidismo, então um dos tratamentos indicados era matar a tiroide com iodo radioativo, né? Destruir a tiroide, e tratar o hipotiroidismo, que é mais fácil que o hiper. Nossa. Né? Aí complica menos. O sujeito fez um discurso para o paciente. Em pouco tempo que ele equilibrou, essa pessoa faz mais de 30 anos, nunca mais tem problema de tiroide. Está lá com a tiroide dela, sem tomar nem hormônio para hipo, nem para hiper, e está normal. E dá tempo de contar sobre a Juranda? Que legal! Agora eu vi tua mensagem. Prazer meu, viu? Prazer enorme. Que idade está aquela criancinha hoje? Nem sei, faz tantos anos, né? Deve estar. Então, se der tempo de contar rapidinho, a tese de doutorado do Marcos Juliano Teixeira, que é a pessoa que mais publica, com toda certeza, trabalho científico no Brasil, ele consegue, porque ele está na USP, ele consegue um número grande de pacientes, ele trata as rinites, primeiro ele separa as rinites alérgicas, né, que respondem à luz vômica. Ele escolhe a rinite de uma forma individualizada das crianças que precisariam de luz vômica. Imagina, ele tem um número enorme de pacientes para fazer isso. E aí ele compara com o tratamento convencional com outro grupo, controle, e aí, nessa tese de doutorado dele, ele comprova que a homeopatia não é placebo, né? Numericamente, estatisticamente. Então, ele não perde a racionalidade homeopática para fazer o trabalho, ele usa a estatística convencional, mas olha que trabalhão! Você tem que ter um número de pacientes gigante para fazer isso, para provar que não é placebo. A gente já passou dessa fase, né, gente? Ele fez isso com endometriose também. Ele escolheu os pacientes que se encaixavam com aquele modelo. Então. Interessante. Ele está elevando o nível de publicações maravilhosas. Então, o Marcos tem essa coisa, mas a gente precisava se juntar mais. Por falar em complexidade, a gente precisaria ter mais relações e conexões para que a gente pudesse produzir mais. A rede, né, a rede das relações, né, do Fritjof, a teia de aranha, não é? Do Fritjof Capra? A teia da vida. A teia da vida, né? A teia da vida. Que ele faz essa relação dos sistemas, né? Exatamente, amiga. A teia da vida. Nossa, esse livro é lindo, é maravilhoso. A gente está se relacionando, a relação com a gente mesmo, a relação com os outros, né? Relação com o ambiente, relação com tudo. Não dá para não ser relacional mais. A gente tem que se relacionar enquanto médicos homeopatas para a gente publicar mais. Mostrar o que a gente faz, mas não por uma vaidade, porque a gente está fazendo ciência, né? E publicizar isso é contribuir, né? É contribuir com a medicina em geral. Eu achei interessante também o Major Lavori comentando sobre o que é simples e complicado, né? E o complexo, né? São diferentes, né? São diferentes, né? Então você pega, por exemplo, um barquinho de papel, é uma coisa simples, né? Um automóvel é complicado, né? E um tigre é complexo. O automóvel, se você desmontar, você remonta de novo. O tigre não dá para desmontar. Então, essa unidade que as coisas... Isso é uma máquina viva, né? E se auto-organiza. Que não precisa do homem para se não precisa de externo para se auto-organizar. Exatamente. Você não consegue de novo, né? É lógico que dá para trocar um rim, né? Pôr outro novo, né? Dá para fazer uma partezinha assim, pôr uma prótese de quadril, mas você não consegue organizar o todo. E é diferente do holismo. Isso eu entendi também. Porque o que é holístico não é o complexo. A homeopatia é holística. O holístico, você põe tudo junto. Você põe tudo junto, você mistura. O complexo respeita as partes.
e articula as partes, entende? É diferente do holístico também. Eu conheci essa definição, essa conceituação, assim, né? Que é realmente o holístico é como se fosse estático, né? Você pode juntar tudo, mas é Isso. estático, né? Isso. Agora, o complexo é dinâmico, porque Isso. para você, né, chegar à conclusão que é um conjunto, ele tem que ter a sua dinâmica. E qualquer parte afeta o todo afeta uma parte, né? E O isso meu sonho é o Mohan ver meu trabalho, é inédito na medicina. A medicina com a complexidade, sabia? eu acho que nós já estamos dando tempo, hein, gente? Já, né? Você já tem material disponível aí para divulgar a sua dissertação? Está na rede, é só digitar. Tá. Na verdade, a dissertação eu fiz na educação da universidade, né? No programa da educação. Então, eu usei a homeopatia, a complexidade no ensino da homeopatia. Está disponível. E aí, eu escrevi um livrinho, Homeopatia e Complexidade, Paradigmas Confluentes. Eu vou levar essa coisa para o Congresso. Que ótimo. Tá bom. E está disponível na internet? Está disponível. Que bom. Tá bem. Um prazer, gente. Uma delícia bater papo. Eu ficaria aqui por horas. Obrigada, viu? Pela oportunidade, Gilberto. Nós também. Obrigado. Ela está perguntando, Fernanda está perguntando, onde está o seu trabalho, doutora Rosana? Na rede. Está na rede. Por falar em rede, né, Rogério? Tá ótimo. Então, Nós que agradecemos muito, viu, Rosana? Eu que agradeço. Viu, Rosana? Certamente você será convidada em outra oportunidade. Que bom prazer. Agradecido novamente. A nossa ideia é ir divulgando também, né? Vida longa isso aqui. Vamos divulgando, assim, para um público que a gente não sabe exatamente qual é, mas para as pessoas diminuírem assim, o preconceito, começar a entender que nós somos pessoas sérias, que a gente está falando de um assunto que tem base, que tem que trazer pessoas assim que nem você que enriquece. Certamente. Obrigada, Rosana. Boa noite. Valeu, brigadão, viu? Muito obrigado, Rosana. Obrigada, um abraço. Gente. Boa noite. Abraço, Valeu, Rosana. José. Beijo, tchau. Até mais. Até a próxima, pessoal. Até mais, Hamilton, Rogério. Um abraço.